Manaus vai ganhar em breve um novo hospital pediátrico Rio-São Limões da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu quero começar a nossa conversa desta tarde contando duas historinhas para vocês, assim, bem jitinhas, assim, bem pequenininhas, tá? Não se preocupem. A primeira história é a seguinte: houve uma fase da minha vida que eu morava no exterior e eu estava falando para o nosso ilustre convidado, uma personalidade do mundo da música aqui no Amazonas, vou já apresentá-lo. Então eu estava contando para ele que eu nos domingos eu saía de casa e me deslocava para o local onde havia um culto, e durante o culto eram apresentados corais, o coral daquela igreja e um coral convidado, mas às vezes era só o coral da igreja. Então eu quero confessar para vocês que eu ia para o culto por dois motivos. Primeiro, para ouvir a mensagem que os pastores nas igrejas americanas são top, os caras ali sabem entregar uma mensagem, e entregam muito bem e emocionam a plateia, fazem a plateia dançar, chorar, reagir. Então é muito interessante a maneira que os pastores americanos entregam a mensagem de Deus. Mas a outra coisa que me fascinava eram os corais. O coral da igreja, com um cantor convidado, ou o próprio cantor, né, oficial do coral, aquilo ali me atraía para ir para a igreja. Aqui em Manaus, é a segunda historinha. Eu fui recentemente a um acontecimento no Teatro Amazonas, e quando eu cheguei lá, eu vi o Coral do Amazonas tendo uma interação musical com a Amazona Jazz Band. Então, aquilo ali, aquela fusão do coral do Amazonas e os músicos da Amazona Jazz Band, aquilo ali me encantou sobremaneira. Logicamente que me encantou mais o coral, porque eu tenho mais afinidade com a banda, com a Amazonas Band, mas o coral foi a novidade, a revelação, né, desse acontecimento. E agora eu estou aqui com muito orgulho e com esse mesmo entusiasmo que eu carrego há tantos anos, né, pelos corais. Eu estou aqui com o maestro Fabiano Cardoso. O maestro Fabiano Cardoso é um dos grandes artífices no momento para a realização do 8º Festival Amazonas de Corais, o FAMCOR. Você sabia que tem há 8 anos, essa é a 8ª versão de um festival de corais na cidade de Manaus, o Corais do Amazonas? Aí eu falei, não, o Fabiano não me escapa, ele tem que ir lá na nossa bancada para conversar com a gente sobre isso, porque é uma revelação maravilhosa. E é por isso que o maestro está aqui. Maestro, é um prazer imenso tê-lo aqui na Hora do H, principalmente para falar sobre música, que é um alimento para a minha alma, e sei que é um alimento para a sua alma também, e para a alma do Liminha, que é outro músico que está aqui no nosso ambiente. E eu acho que para a Suelen e para o Paulo também, embora eles não sejam músicos, mas a música alimenta a alma, não alimenta mais? Alimenta. Humberto, muito boa tarde. Na realidade, esse espaço aqui, esse momento com você, ele é único. Eu havia falado ainda antes de começar que esse espaço ele nos dá a oportunidade de difundir a informação. E nesse caso, o Festival Amazonas de Corais, como você apresentou na 8ª edição, é um momento nosso, principalmente na cultura mundial, vamos dizer assim, em que quando nós temos alguma dificuldade financeira se corta o acesso à cultura. E o Festival Amazonas de Corais está na sua 8ª edição. É um festival que não é competitivo, mas olha, existem mostras de corais pelo mundo inteiro que são competitivos. Os corais vão disputar troféus e prêmios em dinheiro. Tem campeonatos nos Estados Unidos, entre estados, inclusive. É verdade, mas não é mais. O FAMCOR não. O FAMCOR ele nasceu e cresceu com a ideia de fazer com que pessoas como eu e você, Humberto, se nós não tivéssemos a oportunidade de ver um coral, seria o momento de ver no FAMCOR.
e temos conseguido. Na edição desse ano, 28 corais. Nós temos corais vindo... Peraí. Nós temos 28 corais participando dessa 8ª audição. Exato. São corais que estão vindo de Boa Vista, 2 corais de Boa Vista. Nós temos um coral de indígenas que só aqui no Fancó nós conseguimos apresentar. Esse coral tem até CD gravado. Nós temos um coral de Presidente Figueiredo, jovens, que a maioria nunca nem esteve na capital, aqui em Manaus. Está a maioria dos cantores não vieram os jovens não vieram em Manaus. O coral teve uma estreia lindíssima recentemente em Presidente Figueiredo. Estará aqui também. Olha que oportunidade linda para esses jovens. Além de poder participar do festival, vão ter a oportunidade de encontrar outros coros. Por exemplo, no dia 29, na segunda noite, no Teatro Amazonas. Começa dia 28, Marcos? Começa no dia 28. A abertura será na reitoria da UEA, aqui na Avenida Djalma Batista. Sim. E no dia 29, no Teatro Amazonas, só que 20 horas. E no dia 29, Humberto, o Coral do Amazonas fará a abertura. O coral do nosso teatro. Amazonas, exato. Não é, maestro? Regido pelo maestro Otávio Simões. Sim. Você sabe, eu sou maestro assistente do coro do teatro. E o Coral do Amazonas vai abrir nada mais e nada menos com o sensacional Tedeu de Bruckner. Nós vamos fazer trechos do Tedeu. Então, para quem nunca viu um coro profissional, e o Amazonas tem um coro profissional no seu teatro, um coro que é mantido pela nossa gestão estadual. E esses jovens, Humberto, eles terão essa oportunidade de ver, além de coros profissionais, verão coros de empresa, coros de escolas, coros de igreja. Olha a diversidade de igreja, olha a diversidade de grupos, a diversidade de repertório, porque o Fancó não é vedado a ninguém. Todo grupo que participa, que queira participar, claro, tem um processo de inscrição, manda-se um vídeo. Claro. Precisamos planejar e ser organizados, claro, para receber bem. Mas eles todos têm oportunidades. Olha, se seu coral só canta música brasileira ou em português, é bem-vindo. Não, meu coro só canta ópera, também é bem-vindo. Meu coro só canta música da igreja, também é bem-vindo. Inclusive, Humberto, esse ano nós vamos encerrar no dia 30, pela primeira vez, na primeira Igreja Batista de Manaus, ali na Joaquim Nabuco, no centro. E essa noite vai ser especial, por quê? Todos os corais que vão participar, eles vão cantar músicas sacras. Músicas sacras, para quem não entende, não conhece, melhor dizendo, são músicas que foram reservadas não necessariamente apenas para um culto, mas que foram destinadas a Deus. Então, nesse dia, só música sacra é a primeira vez que nós vamos fazer uma noite temática. Quem sabe, nas próximas edições, nós vamos procurar fazer noites com músicas negras, ou músicas gospel, ou músicas regionais. Claro. Então é a primeira vez que nós vamos fazer uma noite, e essa noite também vai ser especial, Humberto. Você sabia? Um dos coros que vai participar do Festival Amazonas de Corais esse ano vai ser o coro misto da Primeira Igreja Batista. E essa informação, para quem não conhece o movimento coral aqui no Amazonas, esse coro, Humberto, tem 92 anos em atividade. Foi fundado, eu tive o cuidado de receber a ata. O coro da Primeira Igreja Batista aqui em Manaus tem 92 anos, sem cessar as atividades. É claro, é um coro que é ligado às atividades da igreja, à liturgia da igreja, mas de forma ininterrupta. Inclusive o Festival Amazonas de Corais... É na Joaquim Nabuco? É na Joaquim Nabuco, né? E é lá que nós vamos encerrar o festival esse ano. Este coro, Humberto, ele foi reconhecido em uma das edições do Fancó como o nosso coro mais antigo no estado e em atividade. Que 92 anos. Que maravilha. Então vai ser um encerramento maravilhoso. O coro da Primeira Igreja Batista vai abrir essa noite e nós vamos ter aí outros coros participando, mostrando o seu repertório esse ano. Maestro, vamos embora dar uma recapitulada aí, porque essas informações são tão preciosas. No dia 28,
haverá a grande abertura na sede da UEA, na João Batista. Na reitoria da UEA. UEA. Na reitoria da UEA. Não confundir com a Escola Normal Superior, que é ali próximo ao Amazonas Shopping. Ok, o que fica ao lado, né? Isso. A reitoria fica um pouquinho mais ali abaixo, na Djalma Batista. Essa abertura nós 19 horas. 19 horas. 19 horas. Importante, Humberto, tudo é entrada franca. Importantíssimo, tá certo. Como eu lhe falei, é um evento, é uma mostra, e o evento ele é aberto. O objetivo do evento é difundir o canto coral em nosso estado. Maravilha. Segunda noite Teatro, é no Teatro Amazonas, é isso? 20 horas. Primeira noite lá na sede da UEA, na Djalma Batista, Exato. 19 horas. E na segunda noite, 19 horas, mais no Teatro Amazonas. Isso. 19 horas seria o horário bom de chegada. Da chegada, né? Porque o espetáculo começa às 20 horas. Teatro Amazonas. 20 horas. Entrada franca. Entrada franca. Tudo continua igual, né, Tem que chegar e ir para a fila. E no dia 30, vamos encerrar ali na Joaquim Nabuco. Na primeira igreja Igreja Batista de Manaus. Quem não conhece, colocou ali em seu buscador, do seu mapa, no centro da cidade, sem erro. Sim, não tem como errar. Não tem como errar. Maestro, me diga uma coisa, eu coloquei algo aqui, um teaserzinho nesse card de divulgação, porque eu queria lembrar e não deixar de lhe perguntar. Eu coloquei o seguinte, que eu retirei de uma fala sua, tá? Isso aqui eu tirei de um contexto de uma fala sua. O FANCOR tem um papel na formação de novos coros, já que muitos deles são criados após o festival. Explique isso, que eu achei curioso. Isso é muito bom. A primeira edição, Humberto, do nosso festival contou com 16 coros. Você lembra que eu falei para você que esse ano nós contamos com 28? Sim. Nós já recebemos corais da Bahia, do Ceará, corais que se juntam a nós, e o mais bacana e importante disso tudo, nós temos a nossa Universidade do Estado do Amazonas, nós temos a nossa Universidade Federal e os cursos de música. Esses estudantes, eles têm ali também no festival a oportunidade de estar cantando, e muitos deles regendo pela primeira vez. Você sabia que um dos grupos que vai fazer uma apresentação, o Coral Cosmos, é um dos primeiros coros independentes que nós temos aqui em nossa cidade? Coro independente, o que é isso? É um coro em que várias pessoas se juntaram, não está ligado a nenhuma instituição, e eles se juntaram porque eles gostam de música e querem fazer um determinado repertório. Pronto. Esse coro... Uma produção independente. Esse grupo, por exemplo, ele é dirigido hoje pela Sabrina Costa, uma ex-aluna da universidade, formada em regência, que agora tem o seu próprio grupo e vai se apresentar no FANCOR. Que maravilha. Tantos outros grupos que passaram, que os alunos estavam em algum coral, por exemplo, e hoje estão à frente do coro dirigindo. Uma das edições, Roberto, que foi fascinante, um dos regentes, ele me chamou a atenção justamente por isso. Ele fez a apresentação com o coro e ele pegou o microfone, e olha que eu nem deixo, hein? Só o mestre de cerimônia, você sabe que precisa falar. Claro. Aí ele pegou o microfone, pediu licença para falar, e ele falou assim: eu acho que nunca eu teria essa oportunidade de reger se não fosse no Festival Amazonas de Corais. E agradeceu a mim, claro, como organizador, sim, mas é ao festival, porque o festival proporciona isso. Porque nas diversas profissões há uma disputa, né, Humberto? Pelo espaço, sem dúvida, no jornalismo. Sem dúvida. A busca de ser o melhor, mas o melhor no sentido de oferecer um bom serviço, claro. Na engenharia, na medicina, o que seja. Na música também. Então todos buscam apresentar melhor do que o outro. Mas né? nem todos têm espaço. E o Festival Amazonas de Corais é esse espaço do jovem regente, do jovem cantor. E é muito bom a cada nova edição nós contarmos com coros novos. Por exemplo, sabe quem vai abrir o festival na reitoria no dia 28? É o Coral Apolo 21. Esse coral é ligado a uma escola. A regente é uma jovem regente, é uma mulher, né, que está, como todas as mulheres, não buscando seu espaço, porque a mulher tem o seu espaço. Sim, a mulher não precisa buscar o seu espaço, porque ela não precisa provar mais nada a ninguém. E a Nicole, que é a regente desse coro, também é uma aluna nossa
lá no Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, do Coro Jovem. Então, uma integrante do Coro Jovem, que também está lá no Fancó, Coro Jovem do Liceu, na abertura, uma integrante vai reger um coro e banda Coral Apolo 21. Isso não é maravilhoso? A oportunidade. Sensacional. E eu falei a eles, olha, vocês vão abrir o festival. Quem mais vai estar lá? Eu fiquei curioso agora. Nós temos, logo na primeira noite, o Coral Municipal Vozes da Cachoeira, que é esse coral de Presidente Figueiredo, o Coral do Ceci, que é o nosso coral da melhor idade. Então, o Fancó é aberto a todas as idades. O Coral da Câmara Municipal, o Coral do TJ. Olha que diversidade de instituições. O TJ é Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Muito bem. Isso é, eu vou frisar isso aqui. Olha como é importante as instituições ter, né, esse tipo de atividade para os seus servidores. Diretores, secretários, esse é um recado especial que eu vou dar. Ter um coral é investir no seu pessoal. É investir na qualidade do seu funcionário e dar oportunidade a eles que estão ali, às vezes 6, 8 horas no serviço público, no serviço particular, trabalhando. Então, quando um coro permite ter essa atividade, como a Câmara Municipal, o TJ, nós temos que aplaudir, parabenizar os gestores e que sirva de exemplo para as outras instituições que já tiveram coros e por acaso pararam com as atividades, que continue. Por exemplo, Berto, você vai lembrar, eu fundei o coral da Secretaria da Fazenda. E o coral famoso, até hoje funciona. O coral da Cefaz, se eu não errar a idade, já está com 15 ou 16 anos funcionando. Já participou de 4 festivais. O coral da Cefaz vai participar. Olha que maravilha a história. Então, além disso, nós temos o Coro Jovem do Liceu, como eu falei, o Coral Indígena Miraiá, que é um coro belíssimo. O Coro Jovem Adulto, também do Liceu, mas da unidade Padre Pedro Vinhola, lá na Cidade Nova. Nós estamos trazendo, olha como o festival é importante, o acesso das pessoas que moram e têm a sua vida ali na região norte da cidade, também serem inseridos no festival. Claro. E a primeira noite se encerra com um coro da UFAM. Aí o Teatro Amazonas é uma noite de festa. Por quê? Todo mundo quer se apresentar. Na segunda noite? Não, né? 16 horas nós vamos ter no hall do teatro uma apresentação muito especial. 3 coros, o Coral Cosmo, o Coral Vozes da Cachoeira e o Coral do Servidor de Boa Vista vão fazer uma apresentação ali para todos que estão conhecendo o teatro, visitando o teatro. E às 20 horas abre Coral do Amazonas, logo depois um dos coros que eu sou suspeito porque eu digo que é um dos melhores coros de Manaus. Modéstia às favas. Modéstia às favas. Vamos lá. Que é o Coral Infantil e Infanto Juvenil do Liceu. Que eles são maravilhosos. Nós temos também o coro misto da Primeira Igreja Batista, que vai se apresentar. Mais um coro de instituição, que é o Coral do Tribunal de Contas. O nosso coral da Cefaz. Tem o da Cefaz e do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. O coral Bom Pastor, que é ligado a uma igreja. Olha a diversidade, como eu lhe falei. O coral da Aliança Francesa de Manaus. Eita. O coral do Instituto Boa Vista de Música. Eles estão vindo de Boa Vista para participar. E para encerrar a noite, é um spoiler, hein? Coral e orquestra da Assembleia de Deus Tradicional. 100 vozes no coral, mais orquestra. E é a primeira vez que eles participam? Primeira vez. E para quem nunca viu o elevador do teatro em funcionamento, nesse momento nós vamos baixar o elevador para a orquestra aparecer. Então vai ser ao vivo, a orquestra vai aparecer ali, nós vamos descer o elevador lá no palco. Teatro Amazonas. Então 100 vozes do coral da Assembleia de Deus e mais a orquestra. Então nós vamos encerrar a noite do dia 29 assim, e vai ser esplendoroso. Já na Primeira Igreja Batista de Manaus, em comemoração ao aniversário do coral, o coral da igreja vai abrir, pelos seus 92 anos, o madrigal do Amazonas, que é o madrigal da professora Natália Sacouro, o grupo vocal dos corpos artísticos, e esse aqui eu tenho
tenho carinho por todos, claro, mas aqui rege um aluno nosso, Rodrigo Amaral, também ex-aluno da UEA, um regente, jovem regente que eu tenho um carinho muito grande, porque eu tive a oportunidade de estar ali com ele na formação e hoje já totalmente independente, totalmente com as suas próprias ideias, um grande maestro, um jovem maestro nosso. Coral Adventista de Manaus, o Coral Cosmos, que eu havia citado anteriormente, sim. Coral da Igreja Batista União, sim. Olha a diversidade e os bairros que estão participando aí, o Coral da Igreja Adventista do Japim 2 e vai encerrar o Madrigal Amazonas da UEA. Me diga uma coisa, uma curiosidade, eu fiquei curioso agora. A Igreja Católica não tem nenhum coral? Eu não vi a menção, porque eu vi Batista, vi Adventista, mas eu não vi aí o coral da Igreja Católica. Em nome dos católicos eu estou fazendo essa pergunta agora. E eu vou lhe falar enquanto organizador. Quando nós abrimos a inscrição, Humberto, é geralmente no período de março. Então nós fazemos uma super divulgação, nós contactamos os regentes, Manaus tem muito mais que 30 coros, tem muito mais. Só que há um movimento, uma cena musical exato. Em Manaus, não é? As igrejas têm bastante coro, não só igrejas batistas, mas adventistas e católicas. Alguns maestros, na minha opinião, talvez ficam com medo de fazer a apresentação, porque eles acham que é uma competição. E eu reitero, o Festival Amazonas de Corais não é uma competição. Ninguém ali está disputando nenhum título. Exato. É uma vitrine. Não tem nenhuma ideia de mensuração. Olha, aquele coral foi muito bem, eu gostei, aquele não foi bem. Não há isso. O sentimento é de partilha, porque nós aprendemos quando ouvimos o outro. Empatia no sentido de encantar a plateia. Exato. Que é essa missão de todos os cantores. Então, eu espero que nossas igrejas, vou citar, por exemplo, um coral que eu sei que é muito bom, porque teve uma pessoa que é importante, você conhece, lá da igreja de São Sebastião, o nosso Frei, que está na Itália, Frei Fulgêncio, que foi um grande incentivador desse coro, e hoje o coro também está lá, e tem outras igrejas. Não, o Colégio Dom Bosco, quando eu estava lá no Colégio Dom Bosco, tinha um coral fabuloso. Exato. Eu achava sem dizer, coral do Colégio Dom Bosco, mas... E eu quero dizer, quem sabe na nossa 9ª edição, a gente dobra esse número, seja 60 coros. Maravilha. Que seja uma semana. Eu vou lhe dar um exemplo. Um amigo meu, Lindomar Gomes, tem um festival em Minas Gerais. Esse festival eu já participei. Para você ter ideia, o Fancol já teve 1000 cantores em edição. 1000 cantores em uma edição, que foi a 6ª. Lá em Minas Gerais, o Lindomar consegue juntar... Você lembra que eu estou com 28 coros? Sim. Lá ele consegue juntar 150 do mundo inteiro. Vem coral dos Estados Unidos, da Europa. Não, 150 mil mais. Não, 150 coros. 150 coros. Chega a trazer 5.000 cantores. Olha o potencial de turismo, olha o potencial de hospedagem. A movimentação econômica, né? Então, eu acho que um festival como esse só faz bem ao Amazonas e só faz bem a Manaus. O senhor tem toda a razão. A nossa ideia, nós já fizemos o festival em Presidente Figueiredo, a nossa ideia é chegar não só na capital, mas fazemos o festival nas outras cidades. Claro. Nós estamos abertos a todo gestor, prefeito, secretário que queira o festival lá, porque eu acho que é importante que o festival chegue e que as pessoas conheçam mais cultura, que tenham mais acesso à cultura. Não necessariamente que a pessoa vá cantar no coral, mas aquela ideia de cantar vai fazer nascer a vontade de estar num teatro. Mas eu não sei cantar, mas vai ver no festival, por exemplo, orquestra, porque orquestras participam, bandas também participam. Olha, eu gostei do violino, da orquestra da Assembleia de Deus, eu acho que eu vou querer violino. Olha a importância do festival. Então, nós estamos fazendo nascer ali nas pessoas o desejo de aprender música, o desejo de ouvir música, o desejo de ter mais cultura. Até de despertar o dom, né? Tem certas pessoas que têm o dom, mas o dom ainda não foi despertado. De repente, há um despertar desse dom. Exato. E não tem nada mais democrático, e aí sem suspeito, Humberto, que o canto coral para fazer isso. Por quê?
No coral você está em conjunto, você não está tocando o instrumento sozinho. Se eu lhe desse um violino na mão e você aprendesse uma escala e depois uma música, brilha, brilha, estrelinha, talvez, Humberto, você ficasse super nervoso para apresentar. Sim, sim. Mas um coro não. O coro dá oportunidade para que você faça isso em conjunto e apoiado nos amigos, nos colegas daquele grupo. Coletivo, não é? Exato. Você se sente mais corajoso, mais motivado. Claro. O coro não precisa de um investimento muito alto. Uma orquestra talvez eu precise, porque eu vou precisar comprar instrumentos, estantes. O coro não. O coro em qualquer espaço, uma sala, eu consigo ensaiar um coral. Então, além de ser democrático, não onera, não é caro e é um acesso. É por isso que muitas igrejas, Humberto, têm seus coros, porque acaba unindo as pessoas, dando oportunidade de trabalho. Você sabe que, por exemplo, numa instituição, às vezes a pessoa não se vê como uma pessoa que está à frente, mas no grupo ela vai se sentir bem, vai se sentir útil. E eu acho que é isso que faz parte do sentido da vida. Cada um de nós se fazer útil para a sociedade, para o seu grupo, para a sua comunidade. Então, quando as pessoas se tornam úteis, a vida faz sentido e isso faz com que as pessoas vivam mais felizes. Esse é o canto coral, Humberto. E toda forma de arte, principalmente em forma de música, faz um bem à alma, ao espírito e ao corpo, sem dúvida alguma. O senhor concorda, Mário? Concordo infinitamente. A musicologia e a musicologia enquanto estudo teórico e a musicoterapia tem demonstrado isso, que a música já faz um bem enorme. Desde o período mais antigo, Humberto, as músicas eram compostas, eram escritas baseadas na teoria dos afetos, quer dizer, no sentimento. A escala musical tinha um sentido. Se era Jesus descendo da cruz, era uma escala cromática que ia gerar uma dor. A música é feita nesse sentido. Sim. Hoje, quando nós ouvimos música, quem não quer chorar, quem não quer rir, quem não quer dançar? A música desperta esses sentimentos. Maestro, me ajude aqui. Aí eu lembro. Que maravilha, você conseguiu emocionar a gente na sua fala. Me diga uma coisa, dia 28, lá na sede da UEA, na reitoria da UEA. Na reitoria, às 19 horas. Exato. Abertura do 8º Festival de Corais do Amazonas. Exato. No dia 29, apoteoticamente, lá Teatro no Amazonas, maravilhoso 20 Templo horas. da Arte. Teatro Amazonas, 20 horas. E no dia 30, lá na primeira igreja batista do Amazonas, na Avenida Joaquim Nabuco. 19 horas. 19 horas. Tudo em entrada franca. Gratuitamente. Deixa eu te dizer duas coisas importantes. Eu deixo. O festival, ele não abre mão de ser importante para a cidade. Então nós oferecemos oficinas, porque só fazer o encontro não é importante para nós. Nós queremos deixar algo para a nossa cidade. Sim. Então nós vamos oferecer no sábado pela manhã uma oficina de técnica vocal lá na igreja do 7º dia, lá na Avenida Noel Nutris. Vocês vão poder ver o endereço certinho, me falha aqui a memória, no nosso Instagram, Fancó_AM, tá bom? Está lá o card convidando. O maestro Zacarias Fernandes vai ser o nosso grande maestro, ele vai estar lá falando de técnica vocal. E à tarde, também na Primeira Igreja Batista, 15h30, o maestro Adroaldo Calduro, professor da UEA, vai dar uma palestra que eu pedi com muito entusiasmo. Olha o título da palestra. Você entende o seu maestro? Ele vai falar sobre regência. Esse tema, vai falar... Porque muita gente acha que o maestro está ali mexendo os braços. É verdade. E ele vai dar aula de regência para que as pessoas entendam o gestual do maestro. Claro. Para que o maestro baixa a mão? Para que ele sobe? Para que ele mexe para esse lado? Para que ele mexe para aquele outro? Coisa, maestro. Responde. Sem o maestro, a orquestra atua? Ela consegue entregar alguma coisa? Consegue. Na realidade, o maestro, essa pessoa que nós temos como maestro, ele é recente, entre aspas, do século XIX para cá, da escola de Mannheim para cá.
Antes nós tínhamos outras figuras que dirigiam a música. Inclusive, de onde nós tiramos a palavra coreógrafo é de uma pessoa, era o córegos grego, que estava à frente do espetáculo teatral. Administrava as entradas de cada artista. E olha que interessante, ele fazia batendo o pé, daí que nós temos aquela ideia dos pés gregos. Porque se ele batia o tempo 1, 2, 1, 2, era um pé trocaico. E olha, Humberto, esse pé trocaico, só para curiosidade, né? Esse 1, 2, o que nos lembra, né? A gente pensa, o que seria isso, né? Olha de onde veio. O nosso boi bumbá, né? 1, 2. A festa é mais intensa no meu boi. 2 pra lá, 2 pra cá. 2 pra cá. Como se diz, né? Nada se cria, tudo se recria, né? Debaixo do sol, né? Desde a Grécia nós temos música, nós temos isso. E a orquestra e o coro, claro, o regente é muito importante. Sim. Há formações sem maestro, sim, mas a figura do maestro, o mestre, como a figura do nosso professor Humberto, ele é indispensável. Por mais que nós tenhamos tantas informações hoje, o mestre, o maestro, o professor de escrita, o professor do violão, o professor de matemática, essas pessoas eu acho que nunca serão substituídas. E o maestro é uma dessas figuras que ele estando lá, não só ele vai dirigir a música, por muitas vezes o maestro ele é o grande líder, ele é o... tem gente que não gosta quando a gente fala, mas o grande psicólogo, mas não no sentido da profissão, mas a pessoa que ajuda no sentido de trazer o grupo para si e às vezes de motivar as pessoas, manter o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio. Então o maestro ele tem muita função e ele é muito importante para o coro, ele é muito importante para a orquestra. Gente, eu acabo de conversar com um maestro, um mestre e um professor, e vocês sentiram com muita habilidade e talento musical, Fabiano Cardoso. Muito obrigado por ter vindo aqui. E eu sei que esse festival, lhe tendo como espelho, vai ser um sucesso. Vai ser maravilhoso. Vamos comparecer, vamos aparecer lá. Eu vou. Muito obrigado. Até a próxima, Humberto. 28, 29 e 30. 28, 29 e 30. UEA, Teatro Amazonas e Primeira Igreja Batista. É Batista, né? Batista. Lá na Joaquim Nabuco. Tá? Gente, obrigado pela companhia. Até amanhã, se Deus permitir. Manaus vai ganhar em breve um novo Hospital Pediátrico Rio Solimões da AP Vida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, AP Vida Notre Dame Intermédica.